Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do ACAPcast. Em comemoração aos 50 anos da ACAP, estamos com essa série de episódios falando sobre a reforma tributária. Hoje, especificamente, estamos aqui para tratar, perdão. Hoje, especificamente, estamos aqui para falar, entender o posicionamento do fisco com relação a essa transição que estamos passando da reforma tributária e também entender qual vai ser o impacto na precificação das empresas, né? Como é que vai ficar a competitividade das empresas nesse novo cenário. E quando a gente fala aqui de competitividade, né, só para a gente dar a introdução no nosso evento, a gente não fala só da competição das empresas, de se manter no mercado, mas do próprio Estado, né, porque a gente está mudando uma reforma tributária que ela passa a ser no consumo e não na origem. Então, isso muda o jogo, muda todo o cenário que a gente é habitual hoje, tanto para o fisco como para a empresa. Então, esse segundo episódio da gente da reforma tributária, a Capcast Reforma Tributária, ele vem trazer esse assunto muito importante, que é como o fisco está se preparando para esse novo cenário e como as empresas também precisam se preparar. Então, a gente tem aqui o prazer de ter dois convidados. A gente tem aqui o professor auditor Eduardo Amorim, da Cefaz, que vem trazer para a gente justamente essa parte do fisco, né, de mostrar para a gente como é que o fisco está se preparando, o que é que ele está trazendo para essa nova modalidade, porque é algo que realmente vai mudar para a nossa região, principalmente para a nossa região de Pernambuco, que trabalha com benefícios fiscais, que tem a parte da nossa região aqui de polo de confecção, Caruaru, Santa Cruz, Toritama, que também vai ser grandemente impactada com essa reforma tributária. Então, Eduardo está aqui conosco, trazendo essa visão. Ele, além de ser auditor, professor, contador, ele também é conselheiro e vice-presidente de desenvolvimento profissional do CRC Pernambuco, professor de pós-graduação e de curso de especialização da reforma tributária e integrante da Academia Pernambucana de Ciências Contábeis. Então, estamos muito bem acompanhados. E além do professor Eduardo Amorim, nós temos aqui Kleber Dias, que é contador também da nossa região, é um contador ex-presidente da Asfonte, e ele vem trazer para a gente também a parte empresa, né? Como é que as empresas vão se preparar nesse cenário? Então, ele tem formação em MBA em planejamento tributário, em gestão de negócios e serviço, MBA em tributos internos, e especialista em supermercados e mercados. E, além de tudo isso, ele conhece o nosso cenário aqui da nossa região, como eu falei, Caruaru, Santa Cruz e Toritama, e sabe o impacto que essa reforma tributária vai trazer para a nossa região, para os empresários, para os contabilistas e até mesmo para o próprio fisco. Então, a gente está iniciando hoje esse segundo episódio com um tema importantíssimo, tanto para nossos colegas contadores, né, como também para os empresários da nossa região. Então, vamos dar início na Érica. Isso. E a pergunta que a gente vai fazer hoje, se sua empresa perdesse de 8% a 20% da margem de lucro, como ela ficaria no mercado? Como ela estaria nos próximos anos nessa competitividade? Ela estaria apta a se manter no mercado? Então, vamos aqui convidar nossos convidados a se apresentarem, falarem um pouquinho da sua trajetória nesse mundo contábil e fisco. Você começa, professor. Vamos lá, né? Como já foi dito, né, eu sou contador, né, com muito orgulho. Então, eu sou formado, né, em Ciências Contábeis há mais de 30 anos, né, um pouquinho mais que 30 anos, né? E esse ano faço 30 anos também de Estado, né? Então, eu trabalho na Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco já há quase 20 anos no setor chamado TAT, né, que é o Tribunal Administrativo Tributário, que quem faz análise na revisão dos lançamentos, né, dos autos de infração. Então, ao longo desse tempo, a gente foi acumulando, né, experiências, vivências em relação aos autos de infração, e o TAT ele tem uma característica, né, que ele é um elo de ligação, né, entre a fiscalização, né, e o contribuinte no que se refere aos processos fiscais. Então, isso acabou me aproximando um pouco, né, dos contadores, por conta da perícia. Então, esse setor ele faz uma perícia, né, num dos procedimentos da revisão administrativa, né, do julgamento administrativo, seria essa atividade chamada perícia, né? Então,
que é igual a uma perícia que ocorre no processo judicial, só que lá é um processo semijudicial. Então isso eu acho que é o que mais me motivou, né, a entender a posição dos contribuintes. Então muitas vezes você tem um auto de infração, que é um lançamento, né, que tem uma visão do fisco sobre um determinado fato, mas que acaba não olhando, né, o outro lado. Então eu passei a olhar também um pouco o outro lado, isso me aproximou dos contadores, né, e me motivou a estudar. E aí eu fiz mestrado, fiz inicialmente uma pós-graduação em Direito Tributário, depois fiz um mestrado em Gestão Pública, né, e entrei na academia, que também me aproximou mais, né, porque eu tive muitos alunos que hoje são contadores, né, então eu sempre ensinei em curso de contabilidade, em graduação ou pós-graduação. Então, e aí a gente chega a esse momento que a gente está vivendo hoje, né? Então, na verdade, acho que é um momento, né, que a contabilidade ela se apresenta como uma alternativa, né? Eu diria até como a principal, né, alternativa dos empresários, né, para sobreviver a esse momento. Então, a gente chama de reforma tributária, né? A gente nos bastidores, a gente brinca dizendo que isso é uma revolução tributária. Na verdade, ninguém nunca viu nada parecido nos últimos 60 anos, né? Então, é um momento que vai exigir de todos, né? De todos os agentes, né, desse momento, uma mudança de comportamento, uma mudança de visão, né? E essa pergunta, né, que a Érica nos traz aí, olha, o que é que vai acontecer se eu perder de 8% a 20%, né? Da minha rentabilidade. Então isso é muito sério, né? E o pior, que isso é real, né? Então muitas empresas elas não estão preparadas, né? Quer por desconhecimento, quer por descrença, né? Quer por uma questão de ambiente onde elas estão atuando, né? Elas não estão preparadas para isso que se avizinha, né? A vizinha nós já está colado aí, né? Então a gente já tem em 2027 entrando a CBS, que muda, né, estruturalmente a forma, o modelo de negócio do que a gente vive hoje, né? Então a gente passa para um cenário, né, onde as informações elas serão extremamente valorizadas. E o contador é quem realiza, né, essa tradução do fato, né, para uma informação que seja legível, né, que seja compreensível. Então eu tenho lá uma operação que eu fiz uma venda. Então como é que essa venda é percebida pelo fisco? Então quem traz essa informação, né, é a contabilidade. O comerciante, em geral, ele faz uma compra, uma venda, mas ele não tem ideia da repercussão, né, que aquele fato ele tem do ponto de vista econômico, fiscal, né, e patrimonial. E o contador, né, é quem traz essa percepção. Então, eu tenho certeza, né, que estou falando com a voz da razão quando eu digo que esse é o momento, né, da contabilidade mostrar, né, à sociedade de uma forma em geral, né, o quanto, né, ela é necessária, né, e agora, principalmente nesse momento, né, como ela se apresenta como a principal alternativa, né, para quem pretende, né, sobreviver a esse novo cenário. Muito bem, vamos lá. Primeiramente, que é uma honra estar aqui ao lado de vocês. Pessoal da ACAP, gosto muito de vocês. E ainda está ao lado do professor Eduardo Amorim, que é uma pessoa que admiro muito. É meu professor em alguns momentos e a gente sempre tem esse respeito, esse carinho por ele. E dizer que o trabalho de vocês, ele é esse mesmo, tem que entregar. O pessoal precisa que esse trabalho seja entregue. Eu acho que as entidades, elas precisam ter essa responsabilidade que vocês estão tendo agora. E isso traz para a gente uma boa sensação, uma sensação de que a CAP tem um trabalho de responsabilidade com as empresas, com os contadores, e isso é importantíssimo. Eu sou Kleber Dias, estou há 20 anos no ramo de supermercados e mercadinhos. É um ramo onde eu gosto de atuar, é um ramo que eu vivo, chego numa loja, faço o layout de uma loja, enfim. Eu entendo que esse ramo ele é um ramo que é essencial para que o mundo funcione. Depois de formar na Academia de Contabilidade, eu fiz um MBA em Gestão de Negócios e Serviços. E lá eu entendi que o pessoal não sabia gerir as empresas. Então não adiantava a gente, enquanto contador, fazer um trabalho mais preciso que fosse, contanto que o cara chegasse lá e ele misturasse toda a vida financeira pessoal e profissional, a empresa dele fosse uma extensão da casa, enfim. Isso daí a gente entendeu nesse... Lá eu tive contato com muitos empresários. E lá eu disse, bicho, a gente poderia fazer um trabalho de tu tentar entender tua empresa. Primeiramente, tu gerir de uma empresa. E lá eu percebi uma coisa bem chatinha. Eu percebi que todos não sabiam precificar.
E foi aí que a gente começou a se preocupar com isso. Então, assim, a gente já faz um trabalho sobre precificação na CDL de Santa Cruz há um tempo. A gente tenta, aos poucos, ir conscientizando essas pessoas. E durante todo esse tempo eu percebi que o custo empresa era o que quebrava as empresas. E esse custo, muitas vezes, estava relacionado aos patrões. E foi aí que a gente começou a fazer esses alertas e a gente começou a fazer algumas parcerias e fazer com que isso desse certo. E eu entendo que é sobre isso que a gente vai conversar por aqui hoje. É verdade. Eu costumo dizer, né, que a contabilidade e a CAP está conseguindo trazer isso. São 50 anos de história, né, a CAP. E agora, junto com a reforma tributária, como o Eduardo Amorim bem disse, é uma mudança que não houve nos últimos 60 anos. Então, os profissionais de contabilidade, aí a gente precisa se unir e, de fato, estar próximo do cliente, mostrando a importância de uma precificação. Agora, isso é mais fundamental do que nunca, porque isso é o que vai garantir a durabilidade e a continuidade das empresas no mercado. Porque quando a gente muda, quando a gente fala da reforma tributária, não é uma mudança de um imposto para outro, não. Muda todo o sistema tributário do país. E isso não muda só a forma que o contador vai calcular o imposto, não. Isso muda a forma como eu vou comprar o empresário, a forma como eu vou vender, a forma como eu vou formar o meu preço de venda e para quem eu vou vender. Aí entra também a questão do fisco, né? Para onde esse imposto vai, né? A gente sabe que a gente vai deixar de ter aquela tributação na origem e ter no destino. Então, eu penso que a reforma tributária, ela é uma grande virada de jogo. Ela é um novo cenário, uma nova forma de tributar que vai impactar o profissional contábil, vai impactar os empresários muito. Eles realmente vão precisar estar cientes dessa necessidade e eu acredito que cabe a nós, contabilistas, mostrar a ele realmente quais são as atitudes, as ações que precisam ser tomadas, não é em 2027, as ações que precisam ser tomadas agora. Quando a gente traz esse quadro aqui de reforma tributária 2026, é justamente para trazer o que as empresas precisam começar a fazer, se já não começaram, que na verdade desde janeiro a gente vem com mudanças, se não começaram ainda, que comecem. Porque o que vai determinar a continuidade das empresas e a competitividade, um crescimento, é de fato que ela tenha, como você bem disse, como o professor Eduardo também disse, precificação. Precificação, revisão de cadastro, a tributação correta. E a gente traz aqui no episódio 1, né, com que quem não viu, vá lá, assista, a gente trouxe o que mudou no documento fiscal, que é importantíssimo. Por quê? Porque o documento fiscal é quem vai dizer exatamente o seu imposto. A gente não vai ter mais aquele ajustezinho no SPED fiscal, no SPED contribuinte. Não. É o documento fiscal. Então, é lá no seu cadastro de produto, na sua nota fiscal, que vai sair a sua tributação. Então, quem não assistiu, corre lá, assiste o primeiro episódio do Reforma Tributária 2026 e revise esse conteúdo, que também é de fundamental importância. E aí, a gente, como o Kleber vinha falando, né, a gente já conversando aqui nos bastidores, eu realmente enxergo isso, que as empresas não sabem precificar. Muitos empresários, a gente sabe que a realidade daqui, todo mundo começa empresariando pequenininho, sabe vender, mas não entende sobre precificação, sobre custos. Muitas vezes eles colocam até a culpa do custo das empresas no fisco, né? Na carga tributária e tudo, só que eles não entendem a raiz lá do custo deles, ou as despesas fixas que tem. E aí é um trabalho importante esse que Kleber faz lá nas contas, juntamente com o CDL Santa Cruz, dessa conscientização, né, das empresas. E olhando por esse lado, o que é que Pernambuco entende que vai mudar para ele essa mudança tributária, né? Essa mudança dessa reforma tributária, qual vai ser esse impacto? E eu já vou fazer aqui a pergunta para os dois, para a gente tentar entender, porque já que Pernambuco é um estado que tem muitos incentivos fiscais, PRODEP, PROIND, a gente tem aqui os incentivos do Polo do Agreste, né, de Caruaru, Polo de Confecções, Caruaru, Santa Cruz, Toritama, eu entendo que vai ter um impacto forte. Como é que o estado já está prevendo isso? Como é que ele está visando isso? E como é que os empresários vão ter que mudar, qual é a mentalidade que eles vão ter que mudar, o que é que eles vão precisar enxergar daqui para frente para se manter no mercado, né? Vamos lá, Erika. Primeiro, eu gostaria só de pegar um pouquinho da fala de Maraísa, né? Lembrar o pessoal
a importância do documento fiscal, né? Acho que o primeiro podcast ele deixou bem claro isso, né? E eu queria só reforçar a importância que ele tem, né? O documento fiscal agora ele passa a ser declaratório, né? Então, associado a isso, né? Eu preciso já agora, né? Não preciso esperar que o prazo da nota técnica, o regulamento, né, ser publicado, né? É importante que a gente entenda que é uma prática que a gente já tem que se adaptar, né, que implementar o mais rápido possível. Tanto é importante para as empresas porque elas começam a medir, né, o efeito dessa tributação nas suas próprias operações, ainda que seja naquela relação de 0,1 ou 0,9, né, do IBS ou CBS, tanto quanto para os estados. Então, aquela informação que você coloca lá no documento fiscal, ela vai servir também para o Estado fazer o seu planejamento, né? Então, aquilo ali é algo que é importante tanto para o contribuinte quanto para os Estados. Então, eu vou aqui vou aproveitar o espaço aqui para fazer um pouco também, né, desse apelo, né, que os contadores, né, as empresas de sistemas e os empresários percebam a importância de já começar desde agora, né, a colocar a informação do IBS e CBS no documento fiscal, porque esse é o meio, né, que as empresas e o Estado têm como aferir o impacto, e tanto é, né, que esse ano é um ano teste. Então, o ano teste é exatamente para que você faça esses ensaios e você tenha uma percepção do efeito que isso vai ter nas suas operações, né? Tanto para o efeito de crédito quanto para o efeito de débito. Então, aí eu faço o apelo, né, que os contribuintes passem, né, a pedir às suas empresas, sistemas que adaptem o mais rápido possível, né, e que isso seja implementado o quanto antes. Bom, mas voltando aqui ao ponto, né, na verdade, a gente passa a ter uma visão, uma percepção, uma mudança, né, estrutural, né? Então, a migração do tributo da origem, como a gente tem aqui, né, para o consumo, né, ou seja, para o local do consumo, né, essa migração ela vai ter um impacto significativo para os estados. Então, hoje, né, o modelo atual, onde eu tenho essa tributação, que ela impacta, né, o contribuinte do destino. Veja, então eu aqui, né, eu tenho no estado de Pernambuco, eu tenho um benefício. Esse benefício, ele gera um registro, né, de crédito, e esse crédito que eu estou gerando, né, aqui, ele vai impactar o contribuinte do outro estado. Mas, na verdade, esse tributo ele vai ser apurado aqui em Pernambuco. Então, o que é que o Pernambuco faz? Diz, olha, tu teria que pagar 12% nessa operação interestadual. Então, eu vou te dar uma redução em forma de benefício, em forma de diferimento, né, que pode ser um diferimento, que pode ser um crédito presumido, né, em geral um crédito presumido. Tá? Então, o que é que acontece? Então, a empresa ela vê ali uma oportunidade financeira, tributária e financeira. Olha, eu gero, né, uma obrigação de 12, mas pago 3, pago 2. Né? Então, para mim, isso é interessante. Então, isso é hoje é um instrumento de competitividade fortíssimo. Isso acaba por trazer alguns contribuintes, né, a se instalarem aqui no estado de Pernambuco. Associado a isso, né, algumas vocações, né, como é o caso da cana, né, que também cana não tem benefício, mas quem comercializa esse produto tem, né, no caso dos atacadistas, né, então, ou aqui o caso do polo de confecções, né, que a gente aqui tem hoje, né, um local que, lógico, o incentivo ajuda, mas que ele também desenvolveu uma vocação, ou percebeu uma vocação, né, para esse tipo de atividade. E aí o Estado, percebendo isso, né, disse, olha, vamos atrair, né, vamos dar também uma outra, um outro pé, né, nesse tripé, né, porque a gente tem aí do ponto de vista econômico, né? Então você tem ali, né, a estratégia, então Pernambuco estrategicamente muito bem posicionado, então a distribuição fica mais fácil a partir daqui, né? Eu tenho, né, um expertise, ou seja, uma capacidade técnica já instalada, né, em termos de pessoal, em termos de equipamentos, né, para produzir essa confecção, e aí o Estado vem e auxilia também com um incentivo, né, onde você se torna mais competitivo no produto que vai sair do Estado, né, do que entra, mas também, e principalmente do que sai do Estado. Veja, com a mudança da tributação para o destino, o Estado perde essa capacidade, né, de incentivar, né? Então, isso muda, né, esse viés, né? Ou seja, a partir de 2033,
né? Então, quando estaria totalmente implementada essa fase da reforma tributária, o Estado não existe mais incentivos locais. Né? Com o fim do ICMS, né? O ICMS extingue em 32, ou seja, a partir de 2033, né? O Estado ele perde, né? esse atrativo. Né? E o que é que os estados vão perder? Claro, a gente tem que... Existe um estudo, né, de impacto disso, mas isso vai depender quanto, na verdade, eu dependo dessa tributação que sai e dessa tributação local. Né? Ou seja, o que é que eu consumo aqui? Né? Vamos pensar que o Estado não sobrevive apenas do que sai. Sim, né? sim. Então, ele também sobrevive daquilo que ele consome. Né? Então, isso se torna também, né, um dos pontos a serem levados em conta nessa reforma. Ou seja, o Estado vai pensar agora, bom, quanto é que eu gero de imposto pelo consumo, né, e quanto é que eu gero de imposto pelas operações interestaduais. Tá? Então, o que é que vai ser afetado? Essa tributação das operações interestaduais. Então, eu estimo-se, né, que algo em torno de 40% seria afetado. Né? Não é que eu vou perder essa tributação, veja, que ela vai ser afetada. Né? Os efeitos disso, efetivamente, ainda não há um número, né, específico, né, sobre isso. Né? Então, assim, os estados estão estudando ainda, né, quanto é que vai ser isso, claro, e também não há uma graduação também, né, a partir de 2029, né, 29, 30, 31, 32, né, até a extinção total. Mas o efeito maior será esse. Né? Então, quanto eu vou perder, né, porque eu não vou poder mais conceder incentivos fiscais. Né? Então, essa, na verdade, o grande impacto, né, que a gente vai ter, seria, né, essa perda, né, de competitividade vinculada à questão do incentivo. Claro, né, que não se limita a isso. É importante, né, que os empresários entendam, né, que esse é um dos tripés. Né? Então, na verdade, a gente ainda tem, né, a posição, a logística, né, que a gente já desenvolveu ao longo dos anos. Então, acho que isso é algo que a gente não pode perder de vista. Então, o polo de confecções hoje, ele é uma referência nacional, o polo de confecções de Caruaru. Tá? Então, do ponto de vista logístico, do ponto de vista tecnológico, nós temos mão de obra, né, que trabalha muito bem com isso. Né? Nós temos aqui equipamentos, ou seja, empresas que fornecem equipamento para cá. Nós temos o polo, nós temos o porto de Suape, que também consegue importar. Né? Isso ajuda, né, que esse produto seja confeccionado aqui. Né? Então, do ponto de vista do crédito presumido, sim, a gente vai ter uma perda significativa. Né? Isso vai afetar a competitividade, vai afetar. Né? E os estados vão ter, né, que também, assim como os contribuintes, se reinventar, né, para absorver esses impactos e se preparar para esse novo momento. Do lado da empresa, eu entendo que o que muda mais é a cultura. Infelizmente, a gente tem uma cultura que não é boa. O pessoal colocou na mente de que pagar imposto não é bom, e isso é uma coisa ruim. Inclusive, a gente tem uma cultura que eu acredito que ela deve ser quebrada, e ela está sendo quebrada não por imposto, mas por sistemas. A gente começa a ter sistemas muito mais seguros, que pegam muito mais. Eu acho que o que a gente vai ter que começar a entender é que nossos empresários, eles precisam organizar, profissionalizar seus negócios. A gente é de uma cultura onde o cara tá vendendo aqui no box na feira ali, o cara tá de um lado, aí faz um vestido de modinha, aí coloca o vestido para vender por R$36. O cara tá ali de lado e diz, eu olhei aquele, eu consigo fazer ele por 32. E sinceramente isso daí tá relacionado a precificar olhando para o outro. E a gente começa a entender que não, eu preciso profissionalizar meu negócio para entender que meu produto tem um preço, o produto do outro tem outro. Marketing, pessoas, sistemas, contabilidade, enfim, tudo isso está relacionado ao preço do produto. E aí o cara pega e começa a precificar baseado no outro. E isso vai tirar muita gente do jogo. Então não é imposto que está tirando gente do jogo, não. Porque toda vida todo mundo foi obrigado a pagar imposto. Eu estou enganado. É verdade. Eu acredito que, tipo, o que vai tirar o pessoal do jogo é falta de estratégia. É você pegar e entender que meu negócio é assim, eu vou passar a vida inteira fazendo assim e tá bom. Não é, a gente tá começando a perceber que muita gente tá sendo pega no CPF. Então não é a reforma, são as pessoas, né? Isso. A gente começa a entender que, tipo, se eu tô no polo de confecções, eu entendo que tem um benefício, que inclusive eu acredito que ele ajuda muito, inclusive na competitividade do preço. Certo? Mas a gente tem uma coisa que o professor Eduardo falou aqui que muita gente não se tocou.
Muitas outras cidades já tentaram formar polos. A gente pode citar o caso de Campina Grande e dessas outras cidades que tentaram formar polos. Mas eles não têm mão de obra, o pessoal não está ligado no que a gente faz aqui, a gente está ligado em tendências. Antigamente a gente assistia uma novela para poder pegar um modelo. Hoje já não é mais. A gente é muito à frente das outras pessoas. Então, acho que está muito relacionado à estratégia, entender, meu negócio é esse, eu preciso entender que ele agora vai me custar tanto e que eu preciso pagar tanto. Então, não é imposto que tira ninguém do jogo. Imposto todo mundo tem que pagar. O que tira e vai tirar é sistemas, porque a gente tem uns sistemas muito mais seguros. Então, acho que é hora da gente pegar, profissionalizar essas pessoas. Tem até um checklist que eu vou deixar para vocês aí, para vocês passarem para o pessoal de empresas, que eu fiz lá para o escritório, mas vocês passem para o pessoal geral, porque eu acho que quanto mais pessoas dando certo, melhor. O CFC de São Paulo fez um comunicado que me deixou preocupado, que apenas 39% dos contadores estariam preocupados, capacitados para lidar com a reforma tributária. E isso é triste, pessoal. O pessoal tem que começar a aprender a compartilhar e entender que quanto menos pessoas capacitadas, mais fraco fica economicamente o país. Então, a gente precisa realmente que todo mundo se atualize, que a gente ensine para as pessoas a forma correta de fazer. É hora da gente pegar e dizer, pessoal, tu empurrasse uma barriga a vida inteira e agora é hora de tu profissionalizar teu negócio ou tu sai do jogo. Eu acho que é muito nessa linha. Eu entendo que, de fato, a gente tem um Estado que, historicamente, ele tem benefícios fiscais atraentes, né, que é justamente para atrair investimento, atrair empresas, emprego para a nossa região. E com esse momento de transição até 2032 e com a grande virada em 2033 e que acaba todos os incentivos para a indústria de importação, do polo de confecção da gente, essa estratégia ela realmente tem que mudar. Não só para os empresários, mas para o fisco também. Porque a gente fala, não, a gente não vai poder contar, feito o professor Eduardo Amorim falou, com o imposto que sai das vendas interestaduais. Mas a gente também é um grande consumidor de outras regiões. E esse imposto que antes ficava parte para eles e parte para Pernambuco, vai passar a ficar todo para Pernambuco. Então, e a mesma coisa acontece com as empresas. A gente entende que a reforma tributária, ela tem uma base ampla. Ela é do consumo. Então, com a reforma tributária, a gente vai poder utilizar créditos de CBS e IBS de operações que antes a gente não utilizava. Então, a grande virada de chave que eu vejo nesse sentido é você fazer compras corretas de fornecedores que te gerem crédito, compras que a gente costuma dizer com valor cheio, perder hábitos que a gente sabe que existem e que precisam ser perdidos. Faturar, vai precisar faturar sim. Vai precisar pagar imposto? Vai, mas não sou eu que vou pagar imposto. São todos os empresários. Então, por isso que a gente retrata para a questão também da precificação. Porque o imposto que eu vou pagar vai ser o mesmo que Kleber vai pagar, o mesmo que Érica vai pagar. Então, a gente volta, Kleber, também a questão que você disse. Vamos se especializar na reforma tributária. Porque não é só coisa ruim. Eu vejo a reforma tributária... Quando o contador, ele é diferente do advogado, né? O advogado lê a reforma tributária, já fica pensando como é que pode recorrer, como é que pode fazer. Não, o contador, ele começa a pensar no seu cliente. Onde é que ele pode buscar mais crédito, né? Se ele está dentro de produtos que pode ter redução, aí a gente volta para a parte de cadastro de produto. Então, assim, a reforma tributária não é algo que vem para prejudicar as empresas. Pelo contrário, ela vem trazer o Brasil para um cenário que ele precisa ter de uma legislação tributária que seja para todos igual. Mais simples, isso, né? Mais simplificada. Exatamente. Então, o que a gente precisa, a grande sacada que tanto o fisco como as empresas, no meu ponto de vista, é justamente estudar. A reforma tributária está aí, ela é para todos. Em que eu posso me beneficiar? Onde é que eu posso pegar mais crédito para diminuir meu imposto da saída? Né? Porque o imposto ele vai existir, ele vai estar lá e vai ser para todos. Então, é exatamente isso. E Pernambuco, a gente sempre teve a questão de guerra fiscal, né? Que a gente fala, né? São justamente os benefícios locais que tinha em cada estado. Então, para atrair empresas, dava benefício. A gente tem, não é o caso de Pernambuco, mas a gente tem estado que a gente sabe que tinha muito contratozinho de gaveta, era particular, né? De tal contribuinte dou esse benefício para aquele outro, daquele outro benefício. E essa guerra fiscal, ela acaba em 2033. O Fronteira também acaba também em 2033. Então, são muitas mudanças. Em pouco tempo, a gente diz, 2033 é daqui a pouco. E a gente tem que fazer a tarefa de casa a partir de agora, de 2026, né? E, na verdade, a gente já deve vir fazendo desde o ano passado, porque vai sair na legislação, a gente tem que estudar, a gente tem que ir passando para os nossos clientes. Então, assim, é importante que, de fato,
os contabilistas se estudem, se aprofundem na reforma tributária, conscientize os seus clientes, os nossos empresários, porque isso é uma questão de responsabilidade social. Um Estado, para ser forte, para realmente se manter competitivo e atraente para que as empresas continuem, não deixem o nosso Estado e que outras empresas, outros investimentos venham, de fato, a gente tem que estar com a sociedade fortalecida, para que os empresários estejam preparados com a reforma tributária e não sofram grandes impactos com a implantação dela. Nessa linha, Maraísa, só para que eu não esqueça, é importante que a gente entenda que a politização ela acaba também atrapalhando isso. Então, assim, a gente tem que começar a entender que, tipo, tanto o contador quanto o advogado, eles não têm lado político. Eles vão estar ali dizendo a forma correta de fazer. Então, o empresário começa a ouvir teu contador, começa a ouvir teu advogado, para que você ouça uma pessoa sensata, que está ali, que está sem lado político. Porque quando você tem um lado político, você começa a dar uma opinião política que acaba atrapalhando economicamente, inclusive, o país, não é verdade, professor? Exatamente. E eu acho que também um lado que a gente precisa enxergar é que as empresas, elas têm que parar de ter medo de faturar. Não é liberar seu faturamento, porque eles muitas vezes eles evitam faturar para não aumentar a carga tributária, achando que vai pagar mais imposto, porque vai sair de um simples nacional para um regime normal, e isso nem sempre é a realidade, né, Kleber? Quando você faz um estudo de precificação, um estudo econômico, a gente sempre teve aí questões de benefícios fiscais, que a gente saindo do simples poderia se beneficiar, e muitas empresas perdem por medo do que elas acham que é desconhecido ali. E pegando esse gancho, eu queria também ter o entendimento do fisco, se ainda vale a pena as empresas solicitarem benefícios fiscais, já que vamos ter até 2032 aí utilizando esses benefícios. Eu vou pegar aqui um pouquinho do que foi falado, né, tentar fazer aqui um apanhado, né? Acho que Kleber foi muito feliz quando ele fala, né, que há uma necessidade de uma mudança de comportamento, né? E aí eu vou pegar aqui 2 pontos, né? Um foi pagar imposto, né? O outro é conscientização. Então, ainda hoje, né, o empresário, né, principalmente, ele assimilou, né, que os tributos sobre consumo são dele, é ele que paga, né? Quando na verdade a gente sabe que o tributo sobre consumo é de quem consome, né? Então isso, Kleber, eu vejo como um impacto que vai ter na relação de consumo quando o pequeno consumidor, né? Vamos imaginar que eu vou comprar essa canequinha aqui linda, né, aqui do ACAPcast, né? E ela custa R$10, tá? Então o que é que eu chego hoje? Eu deixo os R$10 e levo a caneca, não é isso? Vamos imaginar que o valor permaneça o mesmo, só que agora essa caneca custa R$8 e eu vou pagar 2 de imposto. Eu vou desembolsar os mesmos 10, concorda? Mas quando eu, consumidor agora, eu olhar que a caneca custa 8, perdão, e eu vou pagar mais 2 de imposto, ele vai dizer, peraí, esse imposto é seu, porque o empresário sempre disse que era dele. Como agora ele vai dizer que esse imposto não é mais dele e que é do consumidor. Então veja o problema que ele criou para ele, quando ele assimilou que esse imposto era dele. Que na verdade esse imposto sempre foi de quem consumiu. O contribuinte, né, ele sempre repassava, ou deveria repassar esse imposto, né? Então isso já é uma quebra de paradigma, né? Então é uma quebra de percepção do fato, né, dentro daquela visão, e perdoe, míope, que a gente tinha sobre a relação tributária, né? Então eu achava, né, eu consumidor, que o imposto era um problema da empresa, que não tinha nada a ver comigo, né? E o empresário também assimilava dessa forma, que era ele que estava pagando o imposto, ou seja, 2 visões equivocadas sobre o mesmo fato, né? Onde eu, consumidor, é quem paga o imposto e aquele contribuinte só recolhe. Aquele imposto nem deveria transitar, e contabilmente nem transita, né? Então, eu coloco como receita e logo em seguida eu boto como dedução de receitas, né? Quem é contador sabe o que eu estou falando, né? Exatamente para mostrar que aquilo ali não faz parte da minha receita, aquilo ali não é renda minha, né? Então, esse é um primeiro ponto, né? Então, a gente passa pela conscientização, né, do cliente, né, e do consumidor, né, do cliente aí, o comerciante, né, que nós dos estados chamamos como contribuinte, né, e do consumidor e também do contribuinte. Então, os dois, né, tinham uma visão equivocada e os dois agora vão ter que começar a pensar, né, ou perceber como o fato efetivamente vão ter que mudar a chavinha, ele ocorre, né? Vão ter que mudar, né, a sua percepção sobre o fato, né?
Isso que a gente chama de a conscientização. Então é importantíssimo, né, essa sua fala aí sobre a conscientização. Érica também nos traz uma outra questão, que é esconder o faturamento. Né? Então, os contribuintes com medo de saírem, né, do Simples Nacional, ou presumido, ou o MEI, né, passar a ser simples, ou aquela pequena empresa, né, microempresa passar a ser empresa de pequeno porte, e assim vai. Então, sempre há esse medo, né? E aí eu digo, em grande medida esse medo é por puro desconhecimento, né? E essa prática, ela incorre em um risco altíssimo. Né? E aí Kleber também trouxe aqui uma informação muito precisa, né? Que são os meios de controle, né, que o fisco possui. Né? Então, até 2023, 2024, a gente tinha uma limitação constitucional que se discutia a validade ou não, né, da quebra do sigilo bancário. Né? Então, as instituições financeiras devem ou não, né, informar ao fisco a movimentação através de cartão de crédito, PIX, né, que aquelas empresas realizaram. Então, o Supremo Tribunal decidiu que não caracteriza quebra de sigilo e que os bancos podem sim entregar essas declarações, essas informações em forma de declaração, né, aos estados, e os estados podem sim fazer uso disso para confrontar aquilo que os bancos, né, ou administradores de cartão de créditos, né, ou fintechs, ou quem quer que seja, né, que esteja aí intermediando a operação de alguém, né, ele realizou de operações. Então eu digo, olha, você realizou através de cartão de crédito ou PIX uma movimentação, né, de 2 milhões. Então não adianta você dizer que foi 1,5 milhão. Né? Então é só uma questão de tempo para que o fisco entenda, né, ou perceba, né, que aquilo ali, né, não é verdade. Mas eu vou movimentar com o meu CPF. Né? Então se o CPF estiver vinculado a um CNPJ, essa autorização também se estende ao seu CPF. Isso. Né? Então, eu digo, é um tipo de medo, né? Um tipo de prática, né? Que pode sair, né? Muito mais cara, né? Muito mais danosa do que o efeito que eu teria, né? De pagar talvez um pouco mais, mas por estar recebendo mais. Né? Então, quando eu cresço, eu também amplio a minha base de negócio, né? O meu número de clientes, o meu alcance, né? Ele também aumenta. Quantas empresas do Simples Nacional perdem a oportunidade de vender, né? Porque uma empresa grande não compra dele porque ele não gera crédito, talvez ele tivesse aí, né, com uma receita muito maior. Então, isso é uma questão assim de cultura, né? E a gente falou, a gente tem que romper, né, com essas velhas práticas que elas não cabem mais nesse novo cenário. Então as pessoas têm que entender que de fato isso não vai ter mais espaço. Eu conversando com um cliente sobre a reforma tributária e falando para ele, né, que com a reforma tributária vai ser muito mais difícil esse pessoal que fica se escondendo faturamento, de se manter, porque vai ser aí o radar tá aumentando, né? E aí ele disse assim que vai ficar muito feliz. É um cliente que particularmente eu gosto porque ele tende a ser trabalhar de forma bem correta. E aí ele disse assim que vai ficar muito feliz com uma das empresas entrarem no mesmo patamar de todo mundo declarar tudo direitinho, porque eles ficam a competitividade por igual. Fica uma concorrência, né? Mais leal, né? Exatamente. E essa é a ideia da reforma tributária, também, né? É trazer um cenário igual para todas as empresas. Buscar uma questão de neutralidade fiscal. Isso, né? O tributo não vai mais ser o fator decisivo, né, na questão do investimento. E né? aí, junto a isso, também, conversando com outros clientes, quando eu tento incutir na mente deles que o imposto não é deles, é do cliente deles, né? Eles, não, mas se eu colocar esse custo desse tributo aqui no preço, eu não vou conseguir concorrer com o meu concorrente, vou ficar com um preço muito alto. E aí vai virando uma bola de neve aquilo ali. Tem uma historinha sobre isso aí. Vê, quando tu falou em segurar faturamento, primeiramente que é muito importante, que o que tu falou aí é essencial para que as pessoas entendam. Muitas vezes o cara fica segurando faturamento pensando que vai pagar menos imposto, não sei o que. Vamos lá. Desenhou a história dele ali que ele criado através de outro empresário que vive dando errado a vida inteira. Não é o que ele conversou com o contador, certo? E aí a gente começou a entrar. Eu atendo muitos supermercados, né? E supermercados é um ramo onde a margem é baixíssima. Isso. E o que é que a gente começou a fazer? Levar esse pessoal para o lucro real. Resultado, tinha gente pagando 12%, 13%, e esse pessoal começou a pagar, claro que toda regra vai ter uma exceção, mas tipo, a maioria absoluta deles pagam lá 3% a 5% em cima de toda a operação. Então, tipo, pagando todos os impostos,
zero risco, todos os meses as informações batendo, o cara olha lá no Coopera, a situação mais bonita do mundo em relação... Tudo verdinho. Aparece do Simples, não aparece desse pessoal do lucro real. E aí, a gente, nessa questão da mudança da mentalidade, ela é muito difícil. Só que muitos desses empresários já foram em outros países. E quando ele chega lá, por exemplo, nos Estados Unidos, ele vai lá e compra o produto. Tá lá o produto R$10. E quando ele vai pagar o produto, ele vê lá que tem o nome tax. O cara começa a dizer, o tax é o imposto, certo? Na prática. E aí, tipo, no resto do mundo é assim. Então, assim, nos outros lugares as pessoas estão mais conscientes. Certa vez eu fui no Paraguai e eu cheguei lá, né? E eu peguei e fui comprar um produto. E aí ele pegou e disse, se for no cartão, vai ter 7% a mais da taxa do cartão. Eu disse, isso não é taxa do cartão, não. Contador, sabe, a gente sabe das coisas. Eu disse, isso não é a taxa do cartão, não, né? Isso é o quê? Isso é o imposto, né? Ela pegou e disse, é o imposto, é porque se a gente disser ao pessoal do Brasil que é o imposto, eles não compram. E, tipo, é o que você falou, tipo, a cultura da gente tá tão enfincada de que o imposto é do empresário que não é. O imposto é do consumidor final, ele precisa pagar, por isso precificar. Durante toda a minha vida eu disse que margem líquida é a forma mais segura de precificar. Porque o cara pega, inclui todos os custos e no fim ele inclui o lucro. E muita gente teimava comigo, é mais fácil marcar, porque marcar é só colocar uma percentagem em cima, eu já sei meus custos, eu disse, beleza, tu sabe, né? E aí a gente começou a fazer DRE e DRO. DRE do exercício e DRO do operacional. Porque muitas vezes o operacional é mais preciso, né? E a gente começou a perceber que muitos deles tinham um custo acima do que eles margeavam. Porque tem alguns produtos que eles querem vender barato, por exemplo, o feijão, o arroz. E aí, por exemplo, às vezes acontecia do cara comprar o arroz sem nota, professor, e aí ia tributar o arroz na saída. Resultado, o cara pegava e pagava para vender o arroz. E aí, tipo, isso não é uma coisa longe. Quem já está no lucro real já está vendo isso. Tanto que eu acredito que essas pessoas do lucro real vai ser mais fácil de se adaptar. Sem dúvida. Porque elas já pensam nesse crédito hoje. Isso vai ser bem diferente com o pessoal do Simples Nacional. Agora imagine a carga de pessoas no MEI que tem, que ontem mesmo o fisco declarou que pegou uma carga de gente com os MEIs que estavam misturando os CPFs. Imagine essa galera daí pra gente conscientizar. Agora vamos mais longe ainda. Imagine a galera que está no CPF a vida inteira. Essas pessoas, elas precisam entender que durante toda a vida eles estavam responsáveis por recolher uma parcela desse imposto. E quando eu digo recolher é porque o imposto é do consumidor final. Então a historinha do Paraguai, ela vale muito pra gente. Porque quando a gente entende que o imposto é do consumidor final, você precifica corretamente. Se a gente for falar de duas marcas diferentes, tem duas marcas aqui, a CAP e Reforma, um exemplo. A CAP investe bastante em propaganda, a CAP investe nisso, naquilo. A Reforma não investe nada. A Reforma tem um custo mais barato. Beleza, vamos pensar duas coisas agora. O produto da CAP, ele costuma ter mais qualidade. Primeiro porque quem quer chamar a atenção, chama logo dela. Diz, não, esse produto daqui tá ruim, não sei o quê. O cara que tá na Reforma lá, ele fica pensando que ele está invisível, mas ele não está. A gente tem visto isso agora nas plataformas digitais. Muita gente tem vendido nessas plataformas aí, Shopee, Shai, não sei o quê, enfim. E eles estão começando a ensinar o pessoal a profissionalizar o negócio, estão percebendo? Exatamente. Isso é importantíssimo. E tipo, eu fico triste disso não vir da gente enquanto contador. Por isso que eu tenho falado com vocês sobre a questão da autoridade. A gente precisa se impor enquanto contador e mostrar que a gente que é responsável por essa precificação, que é a gente que entende de negócio. Então, gerenciar parte muito de contabilidade. Tanto que a gente prega essa questão de emitir nota fiscal, regularizar a operação, e aí vem as plataformas digitais, e aí todo mundo agora procurando, tô precisando emitir nota. E a Foi gente, ótimo, a gente tá bom. é ótimo. Sim. Eu acho que toda essa mudança, ela tem um bem aí comum para todos, porque é uma coisa que todos vão ter que atuar, fazer. E se vai se manter no mercado, realmente quem tiver um preço mais competitivo, quem tiver uma formação de preço realmente correta. Então a gente vem para a questão justamente que a Kleber estava falando. Precificação, né? Muitas vezes a gente sabe que na reunião da gente, o empresário ali, ele nem sabe qual é a margem de lucro dele naquele produto. Meu concorrente vende essa caneca a R$10, eu tenho que vender a R$10, eu não posso vender a 11. Mas o custo operacional do meu cliente é o meu custo operacional? E agora, com a virada de chave mesmo, que o imposto, como foi dito, ele vai estar lá por fora, destacado lá, dizendo quanto de fato custa para mim, quanto desses R$10 vai vir para a minha empresa e quanto já vai passar direto para o fisco.
né? Que a gente tem aí os sistemas que esse dinheiro não vai mais nem transitar pela empresa. Então, como é, Kleber, que essas empresas, quando a gente fala essas empresas, a gente não está falando nem das grandes, que são lucro real, lucro presumido, porque essas já fazem essa tarefinha de casa. Mas aquelas empresas pequenas mesmo, que se baseia nesse preço da concorrência, vai conseguir sobreviver? Como é que ela precisa aprender a precificar de fato e saber conhecer o custo do seu produto? Lá no escritório a gente criou um método para essas pessoas aprenderem. É processos, pessoas, sistema e contabilidade, PPSC. Quando ele começa a criar processos, ele começa a entender, primeiramente, sua operação que ele não entendia a vida inteira. Ele começa a criar processos, tanto de compra quanto de venda, tanto de produção, quanto de condução, enfim, tudo ele cria nesses processos. Depois ele começa a entender que ele precisa ter as pessoas certas. E, infelizmente, a gente tem outra críticazinha assim a fazer. Muitas vezes o cara acaba não pagando o que as pessoas boas estão oferecendo. Então, as pessoas, você precisa valorizar e tentar segurar todo custo. Costumo dizer que o funcionário que é bom, ele acaba muitas vezes não tendo preço. Então, pessoas são essenciais nesse processo. Depois que ele coloca essas informações dentro de um sistema, porque o sistema, ele é o que vai entregar a DRO, a DRE. Agora, seja honesto, não seja desonesto com você mesmo. Muitas vezes o cara pega e diz, não, eu peguei um dinheiro aqui para fazer um serviço lá na minha chácara. E aí ele está sendo desonesto com a empresa dele. Certo? Porque ele não diz aquele custo dali foi para lá. Ele precisa ser honesto, precisa dizer, não, eu usei esse dinheiro daqui não era do meu lucro, esse dinheiro daqui era da empresa. Da empresa. No meu entendimento, esse dinheiro deveria ter sido emprestado, né, professor? Peguei emprestado e vou pagar. Ou distribuição de lucro, né? Mas, muitas vezes ele acaba tirando, professor, o dinheiro que é da operação. E ele acaba fazendo com que o onere a operação dele. Por fim, ele precisa fechar isso com a contabilidade. Ele precisa entender que a contabilidade é quem vai entender de fato esses custos e que vai elaborar. Tanto por cento é despesas, que são aqueles custos fixos e administrativos, tanto por cento é o CMV do produto e tanto por cento é o que você quer tirar de margem líquida. Então, margem líquida. Coloca na cabeça isso hoje, empresário. Margem líquida, você precisa ter lucro, certo? O intuito de todo negócio, a não ser que seja uma ONG, é lucro. Então, se você quiser vender... Porque o outro estava vendendo de 36, eu vou vender de 32, então boa sorte para você. Eu acredito que você não vai dar certo, beleza? E, por fim, eu acho que, essa questão da profissionalização do negócio, ela passa muito pelos contadores. Eu acho que a CAP está fazendo um trabalho excepcional com esse podcast daqui que a gente está vendo hoje. Porque se a gente não começar a conscientizar primeiro os de casa, que seriam os contadores, como é que a gente vai conscientizar os empresários? É verdade. A gente precisa, e eu acho que essa parceria entidades, empresários, profissionais do físico, profissionais do direito, essa galera precisa andar todo mundo de mãos dadas. Não é hora de ninguém querer se achar melhor do que ninguém, de que ninguém vai ser melhor do que o outro. Talvez o cara seja em determinada área, mas sinceramente eu desconheço o cara que seja melhor do que o outro em tudo. E quem diz que sabe de tudo também se preocupa com ele, porque para mim não vai valer muito não. E assim, eu acho que essa estratégia de você montar a operação toda desenhada, tudo desenhado, os processinhos ali, ele vai fazer com que todo mundo se saia bem disso. Porque, sinceramente, para o cara do Simples, que apenas o incentivo é porque paga 4% do fronteira e o imposto vem totalmente para cá, eu não vejo como uma perca total não, certo? Eu não vejo como uma perca total do pessoal do Polo, não. Agora, o cara que está na sistemática, que não paga basicamente zero de ICMS na saída, sim. Certo? Eu acho que a gente precisa pegar e entender que, cada caso é um caso e cada caso deve ser estudado. A pessoa certa para cada cliente, cada empresário estudar é com o seu contador. É como eu digo, né? Cada contador, não existe uma receita pronta para o contador e o cliente. O contador, ele é o profissional que conhece exatamente o seu cliente. Ele sabe de quem ele compra, ele sabe para que ele vende, ele sabe como ele opera, ele sabe quais são os custos dele. Então, mais do que nunca, a gente tem que ter realmente o apoio do contador de maneira consultiva com a empresa. O empresário ele tem que entender que o contador ele vai dar a informação que ele precisa para a sua formação de preço, para que você consiga realmente se manter competitivo. Eles têm que entender que a gente é aliado deles, né? Que a gente que não precisa estar escondendo as coisas da gente, porque inclusive a gente faz essa ponte entre os contribuintes e o fisco. E a proteção, né? Proteção. A gente dá para protegê-lo. Aí uma dúvida que eu fico nessa questão de precificação, né? Aí eu venho aqui para o professor Eduardo Amorim.
A gente vai passar por um momento de transição. O nosso querido ICMS, né, em 2032 ele acaba. Então, a gente tem de 2029 até 2032, que a gente vai ter o início da IBS e o ICMS acabando. Então, como é que a gente vai fazer essa precificação, tendo, né, a CBS já que entra ano que vem, em 2029, introduzindo a IBS e com o ICMS por dentro. Então, assim, a gente vai ter os dois novos tributos, na IBS e CBS por fora, que vai estar lá destacado, como a gente disse, um documento fiscal separado, o valor que já vai, em alguns casos, direto para o fisco, mas a gente tem o ICMS também ali, a gente vai ter o ICMS nesse período. Então, na hora que eu for preparar o meu preço, né, o meu custo para poder formar minha precificação, como é que eu devo me preparar de 2029 a 2032 em relação ao ICMS? Regime de transição, eu acho que é a fase mais complexa da reforma, né? Mas vamos centralizar na questão do preço, né? Então, veja, primeiro, não há como eu pensar um preço sem eu entender meu custo, né? Então, para que eu calcule corretamente meu preço, a primeira coisa tem que saber qual é o meu custo de aquisição. Então, a partir do início, né, da vigência da reforma, né, eu passo a ter um crédito, né, que estima-se aí que chegue aproximadamente a 9,8%, né, de CBS, ok? Sim. E eu vou ter no meu faturamento uma tributação de CBS por fora, tá? Então, eu continuo tendo os créditos do ICMS, né, e um ICMS da saída por dentro, tá? Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora que eu vou formar o meu custo. Uma coisa que eu chamo a atenção, né, é que, como acho que o Kleber já até tocou nesse assunto, é que a partir de 2027, o meu custo de aquisição ele tende a diminuir. Ainda que eu pague o mesmo preço, como eu vou ter o crédito da CBS, então isso vai diminuir o meu custo. Não só nas compras das mercadorias para revenda, mas naqueles custos que antes eu não tinha crédito, né? Como é o caso, por exemplo, de aluguel de pessoa jurídica. Se eu não era do regime do lucro real, ou da apuração do lucro real, eu não tinha esse crédito, né? Eu não tinha crédito na conta de telefone, eu não tinha crédito na conta de energia, né? Eu não tinha muitos créditos, né, se eu era do lucro presumido, por exemplo. Então, a partir de agora, essas empresas, né, ainda que elas permaneçam no lucro presumido, né, o custo dela operacional vai diminuir, porque eu vou ter uma redução de quase 10%. Quer dizer, ainda que eu pague a mesma coisa, eu pago R$1.000, hoje o meu custo é 1.000. Né? A partir de 2027, eu vou pagar os mesmos 1.000, mas o meu custo é 900. Tá? Ou seja, isso vai impactar o meu custo, ou seja, eu não vou calcular mais sobre 1.000 o meu custo. O markup, né, como muitos gostam, terão que ser refeitos para que eu entenda qual é o meu custo agora. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Né? Então, a gente vai ter que... eu sou lucro presumido? Entenda que o lucro presumido vai ser o mais afetado pela reforma, né, em termos de apuração, porque até então eu não tinha noção de crédito e débito, né, que não fosse de ICMS e IPI. Né? Então, PIS e COFINS era só para lucro real, que a de Convir, né, que não é a maioria das empresas, menos de 5% das empresas no Brasil todo são lucro real. E aqui no Nordeste é menos ainda. Né? Então, primeira coisa, né, então, eu tenho que analisar o meu custo. Tá? Então, entendido isso, eu passo para o meu preço de venda. Bom, primeiro eu tenho que entender como é que vai ser essa tributação. Eu passo a ter a CBS, né? Então vamos imaginar, vamos dividir em dois tempos, até de 27 e 28 e depois a gente entra em 29. Né? Então a CBS vai ser calculada por fora. Tá? Então se as regras atuais se mantiverem, se o entendimento atual se mantiver, né? Tudo que é custo, tá? Tudo que compõe o meu preço de venda é considerado base de cálculo do ICMS. Então, a CBS, ela entra na base de cálculo do ICMS. Ela é calculada por fora. Tá? Mas ela entraria na base. Mas ela entraria na base do ICMS, que é calculado por dentro. Então, aí eu tenho um crescimento artificial do valor do imposto. Verdade. Ok? Quando eu chego em 29, né, eu passo a ter 10% de IBS. Então, eu diminuo
a minha base de cálculo do ICMS, que ela passa a ser 90, e eu introduzo uma nova base de cálculo, né, que é do IBS sobre 10%, e o próprio IBS. Então a CBS vai ser calculada por fora, o IBS a 10% por fora e o ICMS a 90% por dentro. E aí eu tenho CBS e IBS por dentro, compondo a base por fora, compondo a base de cálculo do ICMS calculado por dentro. Tá? Então, é um jogo de números que precisa ser muito bem calculado. Tá? Então, se eu quero ter uma consciência de que eu quero isolar o efeito da tributação da minha receita, eu tenho que trabalhar muito bem esses números. E aí é que você falou, eu tenho que começar a entender o meu processo. Né? E aí eu volto para a ideia do custo. Tá? Então, se eu não calcular corretamente o meu custo de aquisição, e aí eu digo, o custo de aquisição não é só das mercadorias que estou revendendo, mas é o custo da minha operação, né? Eu posso estar estimando uma margem maior, e aí quando eu for calcular o meu preço, eu vou colocar essa margem maior, que ela não é real, porque eu tive aqueles créditos do IBS e CBS, mas eu não estou conseguindo olhar isso, né? Não estou conseguindo enxergar isso, e aí eu elevo minha margem artificialmente também, o que vai elevar o meu preço e talvez perca a competitividade. Então, eu tenho que ser muito eficiente na formação do preço agora. Né? Até porque eu tenho um período de transição, que no primeiro ano vai ser 10. Veja, eu tenho, né, cheio aqui a CBS a partir de 2027, mas eu vou ter em 29 mais 10%, né, e tira 10% do ICMS. 20 em 2030, 80% de ICMS. 30 em 2031, 40 em 2032, né, e o ICMS aí é 60%. Então, veja, são contas, já que eu vou ter que calcular um preço de venda para cada um desses anos. Né? Eu costumava até brincar, olha, quem que contador vai tirar férias, né, até 2028, tá certo? Porque de 2029 a 32 esqueça férias, tá certo? Então, né, vai ser um período onde as empresas vão precisar muito conversar. Por quê? Se você não fizer esse cálculo corretamente e o teu vizinho fizer, o teu concorrente fizer, tá certo? Você pode perder a competitividade de uma forma irreversível, tá certo? Então, eu queria só voltar um pouco, não sei como é que está o nosso tempo, mas só queria voltar um pouco ao que a gente estava conversando aqui sobre os incentivos fiscais. Veja, e que se eu tinha incentivo fiscal, tá? Em 2029, eu perco 10% do meu incentivo fiscal. Isso altera também o meu custo. E 20% em 31 e assim vai até 2032. Ou seja, eu vou perdendo gradativamente. Se eu perco esse incentivo, essa compra se transforma em custo. E eu tenho que rever esse custo, né? Senão, eu posso estar criando artificialmente um preço e ele não ser competitivo, ou pior. Ou pior, está causando prejuízo, né? Ou está consumindo a minha margem se eu não fizer o cálculo correto. E aí eu entro, né, no ciclo de perda, de prejuízo, que talvez eu não consiga me recuperar. E aí eu vou ter que partir para aquelas práticas de não recolher imposto, né, tentar esconder faturamento, né, e a gente entra também num risco maior, não é? Porque como as operações agora elas serão, né, muito mais perceptíveis, né? Então, eu tentar esconder algo que até então era muito fácil, porque eu faturava hoje, mas só apurava, né, daqui a um mês, então dava tempo para fazer, né, toda uma preparação, né, para esconder esses números. Agora não, eles estão acontecendo de imediato. Então, à medida que eu emito a nota fiscal, né, o ambiente lá, ele já captura essa informação, ele já vai estar calculando ali o teu resultado, né, em momento real. Diferente de hoje, né, que eu vou precisar, Maraísa bem lembrou aí, eu vou precisar de registrar num livro, né, de saída, no livro de entrada, né? Depois vou ter ajustes, eita, faltou aqui, faltou ali, né? Então, a gente perde essa capacidade de manipulação, né, no bom sentido, aí estou falando manipulação, no sentido de manusear, né, ou seja, corrigir. Eu não posso errar, além das penalidades, tá, se eu emitir uma nota errada. A gente tem para 227, né? Então, a gente tem aí uma lei dizendo, olha, e hoje é uma coisa, aí cancela a nota, né? Então, se eu cancelar essa nota de uma operação realizada, como a gente faz hoje? Eita, não era esse código, cancela essa nota e a mercadoria já foi. Então, você vai ter uma penalidade significativa aí, que é outra coisa que pode comprometer também o teu resultado. Então, ou seja, eu passo até agora, né, a uma necessidade de uma visão antecipada de todas as minhas operações. Então a gente chegou no momento onde a palavra planejamento, né, ela dá sentido total às operações. Quem deixar para fazer, né, depois, vou ver o que aconteceu, corre um risco muito sério
né, de ter realmente um impacto negativo significativo, né? Então, a gente analisa do ponto de vista do Estado também, né? Eu digo, olha, o Estado vai perder? Vai, né? Então, não resta dúvida. Então, o Estado também tem que se preparar para isso, né? Então, a gente sabe que se eu perco esse atrativo que era o benefício, o Estado agora vai ter que investir em infraestrutura, né? Em logística, em preparação de pessoal, né? Em capacitação técnica, né? Para que a gente consiga manter essas empresas aqui. O Estado também tem o dever de casa dele. Sim. Né? Importante que a gente lembre disso, né? Não vamos tirar aí do Estado a responsabilidade que ele vai ter, né? Teremos aí fundos, né, que vão contribuir com isso. A gente vai ter um fundo que vai de compensação, né? E de infraestrutura. Então, esses estados que podem, né, receber recursos, tem que demonstrar, né, que vão investir esse recurso em infraestrutura. Então, o Estado também tem que se preparar, fazer projetos, mostrar, né, o quanto é necessária aquela infraestrutura. Então, a gente tem um déficit absurdo no Brasil, né, de investimento em infraestrutura, e essa realidade tem que mudar também. O Estado tem que fazer o seu papel, dar ao contribuinte, dar às empresas a capacidade que elas necessitam, né, para que elas realizem suas atividades, né? Mas o contribuinte também tem que fazer a sua parte, né? Então ele tem que entender a nova regra, né? Se adaptar a ela. O consumidor, por sua vez, tem que entender, né, que ele precisa pagar o imposto, né? Então, né, não fazer com, esse imposto não é meu, é teu. Não, é meu sim, eu que estou consumindo, até para que ele tenha percepção, né, de que esse imposto é ele que está pagando e que ele quer cobrar um retorno do Estado em cima, né, desse imposto. Eu lembro de um artigo, né, vou usar o título dele aqui, né, acho que, se eu não me engano, me perdoe se eu estou citando o autor incorreto, mas acho que foi do Rocco Cittadini, né, que é do Rio de Janeiro, e ele diz, né, imposto por dentro, cidadão por fora. Né, você não percebe que está pagando. Então, essa venda vai cair agora. E o consumidor, ele vai ver que está pagando imposto, ele vai exigir do Estado que retribua, né, em forma de ações públicas, né, o esforço que ele está fazendo, né, para custear aquela atividade. Professor, só para a gente finalizar aqui, uma pergunta sobre o Coopera, o sistema que a Cefaz está disponibilizando. Ele veio, na minha visão, quero saber qual a sua opinião, se Kleber concorda também. Acho que ele veio para forçar um pouquinho também que esses contribuintes, essas empresas se organizem. Já pensando nessa questão fazendo a tarefa de casa, né? já a tarefa de casa dele. O Coopera está aí, está vendo tudo que vocês estão fazendo. Vocês que acham que a gente não está enxergando, né? Então vamos se organizar. Vamos lá. O Coopera é um programa de conformidade. Então ele vem numa linha de raciocínio que o Estado vem seguindo de possibilitar o contribuinte se organizar, né? Então você imagine o seu guarda-roupa, né? E você nunca cuidou desse guarda-roupa. Então vai estar uma camisa por cima da calça, né? Sei lá, o sapato, né, no local das gavetas e tal. Então tá aquela bagunça. E agora eu digo, olha, tá aqui o raio-x do seu guarda-roupa e essa camisa tem que estar aqui, essa calça tem que estar do outro lado. E a regra é essa, tá? Então, o Coopera, ele vem, né, e esse choque inicial, ele gera um desconforto, a gente sabe disso, né? Então, mas a gente tem lá que a ideia do Coopera é permitir ao contribuinte a autorregularização. Contudo, a gente tem um aspecto que é um período, né? Então, eu posso estar levantando hoje situações que ocorreram 1 ano, 2, 3, 4 anos atrás, né? Onde a gente vivia num ambiente em que o Estado não conseguia enxergar isso, ele não permitia, né? E não mostrava a você que você tinha que organizar. E essa organização, né, de tudo ao mesmo tempo, está gerando um desconforto em alguns contribuintes, a gente sabe disso, né? Mas a ideia do Coopera é que fique claro, ele é um programa de conformidade, né, que é mostrar antecipadamente é o quê? A qualquer ação punitiva do Estado, né, possibilitando ao contribuinte ele se regularizar. Algumas regularizações, elas são desconfortáveis do ponto de vista financeiro, né, porque implicam, às vezes, em mudança de um regime, de uma tributação de uma forma diferente, né? Tudo isso também, o Estado está sensível a isso, né? Então, é um processo de mudança, né? Então, como toda mudança gera um desconforto, né? Mas eu não tenho dúvida que é um programa que vem para ajudar, né? Para ajudar os contadores, porque eles conseguem ter uma visão antecipada de qualquer falha, né? Se o seu cliente lá, sei lá, ele comprou ou vendeu de uma forma inadequada, Kleber utilizou um exemplo aqui, né? Vamos imaginar que
eu tivesse uma empresa e eu compro, sei lá, uma televisão de tantas polegadas, né, para minha casa, mas eu tenho um desconto como pessoa jurídica, eu utilizo aquele desconto. O que é que vai acontecer? Eu nunca vou levar aquela... Eu posso até ter pago com o meu dinheiro, pessoal, mas eu botei o CNPJ da empresa e vai aparecer uma nota fiscal de compra que não vai estar escriturada. Tá? Ou eu emiti uma nota fiscal e ela saiu com contingência, eu acabei emitindo outra nota e eu fico com duas notas, uma que não tem validade, mas que foi escriturada, né? E outra que tem validade, mas não foi escriturada. Entendeu? Então, esses ajustes precisam ser feitos, né? O Estado também precisa compreender, né, a regra de negócio do contribuinte. E eu acredito que o Estado ele tem essa sensibilidade, né? Então, eu acho que é uma questão de ajuste. Então, é um programa novo para o contribuinte, é um programa novo também para o Estado, né? Mas que fique claro que a ideia do Coopera é permitir que o contribuinte ele se regularize antes, né, de que uma ação fiscal punitiva ela aconteça, né? Essa é a ideia do Coopera. Tá? Então ela vem com essa concepção, né? E eu acredito que ela vai se manter com esse procedimento e que vai ser muito bom, né, para todo mundo, para o Estado, né, porque com isso ele garante uma espontaneidade aos contribuintes que, de certa forma, não corre, aqueles que né, cometeram alguma falha, eles também têm a possibilidade de se regularizar, né, sem precisar sofrer uma ação mais punitiva, né? Então, mas é algo que o tempo ainda precisa, que ainda precisa de um pouco de tempo para ir se ajustando, né? E esses ajustes surgirão, né, com certeza. Vai sim. Eu acho que o Coopera, ele vem na linha do sintonia desses programas federais e eu acho que é legal essa ideia de que a gente dá tempo fazer alguma coisa, né? Seria na questão de dar tempo fazer alguma coisa. Mas volta para aquela situação, é sobre sistemas. Ou o pessoal se organiza ou o pessoal sai do mercado. Eu acho que o professor Eduardo já contextualizou o que eu queria falar. Eu acho que a gente sai daqui hoje com 3 lições, né? Que o contador precisa fazer sua tarefa de casa, que é se especializar, estudar a reforma tributária, estar junto do seu cliente, mostrando quais são as possibilidades que ele precisa, o que ele precisa ajustar e quais são as possibilidades para que ele tenha até uma vantagem com a reforma tributária. A gente vê que o Estado, né, o fisco, ele também tem sua tarefinha de casa, que é atrair investimento, se manter com infraestrutura, para que essas empresas se mantenham na nossa região, que continuem gerando emprego e, inclusive, trazer novos investimentos para a nossa região. E tem a tarefinha de casa dos nossos contribuintes, dos empresários, né, que são, de fato, ver que existe uma nova realidade, um novo tempo que está começando e que algumas culturas que vêm de longos anos precisam ser quebradas, porque não vai ser mais possível trabalhar dessa forma. Desse jeito. Foi uma conversa muito legal, a gente nem viu passar o tempo, né? Com tanto conhecimento, tanta informação inteligente, tanto da parte do professor Eduardo como da parte de Kleber. A gente agradece demais a participação de vocês e vamos nos despedindo aqui. A gente agradece muito, acho que ficou até com gosto de um terceiro episódio aqui para a gente completar essa conversa, mas eu acredito que a gente contribuiu aí com muito assunto, assim, pertinente do que a gente precisa realmente colocar em prática, que esse é o nosso objetivo, né? O que a gente precisa fazer agora com a reforma tributária. Então, a gente conseguiu transmitir esse recado aqui. A gente só tem a agradecer ao professor Eduardo Amorim pela disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite, por ter trazido a sua contribuição. A Kleber também a mesma coisa. Fica aqui o nosso convite para participar de outros episódios junto com a gente. E reforçando justamente o que o nosso colega Kleber disse, vamos se especializar, vamos mostrar o nosso conhecimento e transformar a nossa profissão de contabilidade em uma profissão ainda mais forte e que ela é de fundamental importância para a nossa sociedade em geral. Então, muito obrigado, gostaria que vocês se despedissem também. Agradecer a vocês o convite, dizer que realmente foi de grande valia. A gente sempre está perto do professor Eduardo, a gente sempre ganha conhecimento, estando perto de vocês também. Gostei muito. As meninas têm uma percepção muito boa do que está acontecendo. E dizer que a gente está aí, está na luta. Como falei lá atrás, não tem ninguém melhor do que ninguém. A gente precisa dessa parceria agora, de todo mundo. E eu acho que esse trabalho da ACAP é essencial. Por favor, continuem. Eu acho que isso é uma coisa que não pode parar, porque a sociedade ela precisa disso. A gente precisa de um país economicamente forte. Isso. E a gente é essencial nesse processo. Forte abraço. Bom, queria agradecer, acho que em nome do Conselho de Contabilidade, né, que eu aqui vim representando também, né, momentos como esses são extremamente ricos. Eu acho que a CAP está de parabéns pela iniciativa, acho que foi extraordinário, né? Me sinto muito honrado pelo convite que recebi, né? É importante a gente rever amigos, né? Aprendi muito aqui, então essa visão, né, do empresariado, acho que
alimenta muito, né, a gente que está no Estado, né, a compreender melhor a relação de negócio, para que a gente possa também prestar um melhor serviço à sociedade. Então, iniciativas como essa, acho que elas só engrandecem, né, e mostram, né, o quanto o contador ele participa e é necessário, né, em toda essa movimentação que está ocorrendo. Então, essa reforma, não à toa, né, a Receita Federal recentemente firmou um convênio com o Conselho Federal de Contabilidade, né, se comprometendo que as alterações passariam, né, por uma discussão junto aos contadores, né. A Secretaria da Fazenda de Pernambuco também vem se aproximando das entidades, a CAP, SESCAP, o próprio CRC, né, vem sendo constantemente convidados a participar de reuniões, né, onde tratem de assuntos que possam impactar o contribuinte. Então, é parceria. Eu acho que Kleber descreveu isso, né, com uma única palavra, ele descreveu tudo, né? Então, essa união ela é necessária, porque a gente precisa fortalecer o nosso Estado. Então, a gente vai precisar muito das instituições de ensino para preparar melhor nossos profissionais. Nós vamos precisar do Estado mostrando o nosso potencial, né, logístico, né, também criando a infraestrutura, né, para que a gente possa utilizar esse potencial logístico, né? Então, é hora de todo mundo se abraçar, né? Então, acho que é um momento, é uma mudança. Toda mudança, como a gente já falou aqui, gera desconforto, né? Mas ela tende a levar a gente para algo melhor. A gente está se alinhando com o modelo de tributação que ocorre no mundo. Então, essa é a minha mensagem, né? Eu acredito muito que a gente vai sair fortalecido dessa reforma. Lógico, vamos ter uma chamuscadazinha aqui ou ali, né? Mas ao final, né, é um processo em que todos ganharemos, né? Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite, e me coloco à disposição, né, para um novo bate-papo, para aprender com vocês, né, e poder trocar ideias, né, num ambiente, num momento tão rico quanto esse. A gente agradece a participação de vocês, agradece ao Porto Digital, esse parceiro tão importante, né, que permite que a gente esteja aqui levando mais informação para nossos contribuintes, para nossos contadores, né, e também vamos convidar vocês para continuar seguindo aqui nossa série de podcasts, né, sobre a reforma tributária. Vem muito mais conteúdo por aí. A reforma tributária está só começando e cada vez mais com mais informações, e estaremos sempre aqui trazendo as novidades para vocês. Obrigada, Maraísa, por essa parceria. Obrigada, aqui Érica.